considerando o número grande de participantes e a agenda dos senadores, eu vou tentar resumir a 10 minutos o tempo de cada palestrante. Obviamente, com uma margem de flexibilidade, caso seja necessário. E vou seguir a ordem do convite, passando a palavra inicialmente ao André Dallagnol, da Organização Terra de Direitos. Então, primeiramente, bom dia a todas e a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do senador Cristóvão Buarque. Gostaria de me apresentar inicialmente como advogado popular da Organização Terra de Direitos, uma organização de direitos humanos que trabalha basicamente na defesa dos direitos dos agricultores familiares agroecológicos, na produção de alimentos saudáveis. Nós atuamos monitorando os processos de autorização comercial e discutimos com a sociedade essas aprovações comerciais que acontecem aí hoje na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Fazemos parte também, enquanto Organização Terra de Direitos, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e fomos convidados aí pela CMA para fazer essa breve abordagem desse projeto de lei, que tem algumas repercussões em relação ao direito de informação dos consumidores, mas também tem repercussão nos direitos dos agricultores familiares que produzem alimentos agroecológicos, né, de base mais saudável, né. Bom, o projeto ele foi apresentado no ano de 2008 pelo deputado federal Luiz Carlos Reis e tem como objeto a alteração da Lei de Biossegurança para definir as regras de rotulagem. Atualmente, a Lei de Biossegurança obriga a rotulagem de alimentos transgênicos, mas não fala como que essa rotulagem deve se dar, não fala em que percentual essa rotulagem deve se dar, e isso ficou relegado à regulamentação por decreto. Então, tem o decreto. Tem o decreto da Presidência da República que define os parâmetros da rotulagem, né, e aí institui o famoso símbolo T, envolto por um triângulo amarelo, né, que me parece que seria o objetivo inicial desse projeto de lei aqui, porque, segundo os argumentos do deputado Luiz Carlos Reis, esse símbolo criminalizaria os transgênicos, esse símbolo, em vez de informar a população, ele, na verdade, causaria confusão, e porque não haveria dúvidas atualmente com relação à segurança dos alimentos transgênicos. Pois bem, de fato, se a gente observar o conteúdo do projeto de lei, ele trata da nova redação ao artigo 40 da Lei de Biossegurança, trazendo para dentro da lei os parâmetros de elaboração, né, ou melhor, os parâmetros de informação aos consumidores, né, com relação ao consumo de alimentos transgênicos. Se a gente reparar na redação, aqui não fala nada do fim da rotulagem, e nem poderia, porque isso está sendo tratado via decreto. Do que fala, então? Fala da forma em que haverá a identificação do produto transgênico no produto, enfim, no alimento final exposto ao consumo para o consumidor.
Nesse sentido, nós temos algumas considerações. Atualmente, a simples detecção de algum elemento transgênico na composição, e aí o decreto fala em 1%, né? Então detectou-se 1% de OGM na composição do produto final, teria que rotular. Pela redação constante do projeto de lei, você teria que detectar ao final do processo de produção desse alimento. Bom, atualmente, as sementes transgênicas, né, os grãos transgênicos, soja e milho, são utilizados, em sua maioria, em alimentos ultraprocessados. Correto? Bom, depois de serem ultraprocessados, esses alimentos, é impossível você identificar a presença de OGM nesses alimentos. Se você detecta antes, você sabe a partir do que você está fazendo, a partir do que você está produzindo um alimento. Se você tenta fazer a detecção a posteriori, você já não sabe mais se há ou não transgênico naquele alimento final exposto ao consumidor. E aí, poderia-se chegar a um resultado teratológico de ter um alimento produzido a partir de transgênico, rotulado livre de transgênico. A situação aqui é mais grave do que o simples fim do símbolo do T. Acredito que o simples fim do símbolo do T, ou a discussão do símbolo do T enquanto criminalizador, enfim, poderia ser muito bem discutida no âmbito do Poder Executivo. A alteração da Lei de Biossegurança, ela tem um propósito um pouquinho mais aprofundado, não é? Pois bem, eu participei ontem na qualidade de ouvinte da audiência pública, da primeira parte dessa audiência pública, e os argumentos trazidos pela indústria e pela CBio vinham justamente contrários à aprovação do projeto de lei. Explico por quê. Porque quando eles falam que o símbolo do T, ainda que fosse essa exatamente a discussão, criminaliza os transgênicos, eles mesmos produziram uma pesquisa, né, que demonstra que somente 1% da população pesquisada associou o símbolo do transgênico a algo danoso à saúde. Por si só, isso não, então, criminalizaria os transgênicos. O símbolo, por si, não criminaliza os transgênicos. Também a exposição da representante do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi clara no sentido de que a rotulagem, a legislação de rotulagem, ela vai ter abrangência nacional, ou seja, serve somente para os produtos produzidos no Brasil. Produtos exportados obedecem uma legislação internacional. Logo, está aí mais um argumento que contribui, né, para o contrário da criminalização dos transgênicos, né? Então, a população nacional que foi pesquisada não associou a algo nocivo à saúde. E, a nível internacional, é outra legislação que vai regulamentar a matéria. Quando fala que, em vez de informar, desinforma a população, também incorreu em erro. Não é? Porque, ainda assim, 6% da população já associava o símbolo ao transgênico, ainda que isso não houvesse uma associação automática de que seria nocivo à saúde. Não é? De outro lado, a senadora Regina também trouxe um argumento que eu achei bem interessante, que é o fato de que grande parte da população brasileira não é alfabetizada. Não teria, então, como ler o contém transgênico na embalagem. Sendo assim, o símbolo ele é muito mais didático, muito mais informativo, até mesmo para uma criança ou para um idoso, ou até mesmo para uma pessoa não alfabetizada. Com relação à aprovação por uma junta de cientistas, eu gostaria aqui de daí trazer um pouquinho mais
o papel da nossa organização na defesa dos direitos dos agricultores agroecológicos, né, agricultores familiares agroecológicos, no sentido de que a gente monitora, historicamente, a aprovação comercial dos transgênicos e tivemos que judicializar uma ação civil pública para discutir a liberação do primeiro milho transgênico a nível nacional, sendo que ele foi liberado comercialmente sem que houvesse uma resolução normativa que garantisse a coexistência. Sem que houvessem estudos em todo o território nacional, ainda que o Protocolo de Cartagena e a Constituição Federal garantam isso. Ainda que o princípio da precaução garantam isso. Hoje, o Brasil é referência, participei no ano passado, na última discussão do Protocolo de Cartagena, e pude observar como o Brasil é referência no tema da biossegurança. O efeito de uma alteração na legislação nacional pode ser, sim, um efeito dominó para o pior a nível internacional no que se refere à legislação de biossegurança. Então, agradeço o tempo aí da fala, estarei disponível aí para maiores esclarecimentos. Eu agradeço bem a fala do Dr. André Dallagnol e passo a palavra ao Paulo Kageyama. Alô, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui no Senado para essa audiência pública tão importante. Quero parabenizar as comissões do Senado e ao senador Cristóvão Buarque pela iniciativa. Eu sou professor titular da Exalc, Universidade de São Paulo, e coordeno o Laboratório de Reprodução Genética de Espécies Arbóreas, que aplica esses conhecimentos de biodiversidade tropical com as técnicas de genética molecular na construção de sistemas de produção para agricultores familiares. Sou membro do grupo de expertos da FAO em conservação genética, fui diretor de biodiversidade do MMA e sou membro titular da CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Na Exalc, nós temos um grupo de pesquisa de estudos da agrobiodiversidade, aplicando esses conceitos, vamos dizer, para produção de alimentos saudáveis e também para estudo de fluxo gênico ou de contaminação de variedades crioulas variedades crioulas são as variedades de pequenos produtores familiares, contaminados com transgênicos principalmente. Os OGMs comerciais, é importante colocar, que traz vantagens às indústrias de sementes e agrotóxicos somente, e impactos negativos sobre a saúde humana e animal, o meio ambiente e sobre segmentos de agricultores, principalmente agricultores pequenos familiares. Somente para apontar, vamos dizer, nossa situação atual do consumo de agrotóxicos ligados aos transgênicos, associados. Então, após a liberação dos OGMs, lá tem o ponto de inflexão. Na verdade, é um aumento brutal e continua, depois de 2011, continua, em relação ao aumento da área e aqui aumento de produção de agrotóxicos. E vamos ver que agrotóxicos são esses, né? Isso é mais importante. E o Brasil, segundo dados da própria Anvisa, se distancia do mundo, inclusive. Em vermelho é o mundo, crescimento de vendas de agrotóxicos no Brasil, em azul no Brasil e em vermelho no mundo. E os transgênicos vieram para resolver alguns problemas, algumas promessas. Resolver o problema da fome no mundo. O próprio relatório da FAO, Insegurança Alimentar no Mundo, 2010, mostra-nos aqui o ponto de inflexão do mundo, o uso da tecnorevolução do gene, e aqui no Brasil, e a fome só aumenta, na verdade, mostrando que é uma fraude essa promessa, né?
E a outra, a questão mais técnico-científica, entendemos perfeitamente como funcionam os transgênicos? Ou podem ocorrer falhas? Que falhas são essas? A chamada, vamos dizer, do Roger Beach, em 2002, é muito clássico, na verdade, que a transgenia pode ser chamada de uma, estou traduzindo, tecnologia que emprega modificação genética precisa, específica, racionalmente desenhada. E todo mundo acredita realmente que tecnologia é sempre boa e a tecnologia é sempre precisa. Vamos ver, Colonier, em 2003, logo a seguir, então aquela citação foi em 2002, vamos mostrar aqui 3 transgênicos mais importantes. O milho transgênico tolerante ao glifosato, milho BT transgênico resistente a inseto e a soja transgênica tolerante ao glifosato. E aqui nós temos a proposta feita no processo de aprovação comercial e aqui o material comercial analisado posteriormente. Então, vamos dizer, aqui é o fragmento de DNA que provocaria a transformação requerida. E aqui, o que foi analisado. Aparecem uns adendos a mais que não se sabe explicar o que é. Então, ele funciona, porém, às vezes aparecem algumas coisas que são diferentes, né? E aqui, no segundo caso do milho BT, há uma deleção ou uma retirada de parte disso no comercial. E no caso do DNA na soja transgênica, igualmente aparece um adendo. Então começa a aparecer algumas alergias, algumas imperfeições, vamos dizer, que faz parte, vamos dizer, de nós como testes, né? O mais importante é que os transgênicos contaminam as variedades crioulas. Contaminam as variedades crioulas que são utilizadas por agricultores familiares, sementes que, na verdade, não precisam ser compradas todo ano. Todo mundo acha que, porque não aparece muito na estatística, que não existe, porém, milhares e milhares de variedades crioulas existem no Brasil, de milho, feijão, mandioca, etc. Essas variedades crioulas vêm sendo utilizadas e vêm sendo contaminadas, como nós vamos ver. Os consumidores também vêm fazendo sua opção, preferência por produtos mais saudáveis, né? Tenho certeza que todos aqui, com capacidade ou condições de compra, estão preferindo alimentos mais saudáveis, né? E a gôndola do supermercado de ricos está aumentando cada vez mais. E as variedades crioulas são menos dependentes dessas tecnologias de uso de agrotóxicos e transgênicos. Então, a gente quer fazer essa associação, que é importante, né? A contaminação, ela é muito, principalmente do milho, é muito provável, na verdade, porque a polinização é feita pelo vento. E o vento, dependendo da sua força, pode caminhar quilômetros, como aconteceu no México, por exemplo. Esse é um trabalho no México, publicado na Nature, e depois na Molecular Ecology, 2 revistas, para ninguém botar defeito, né? Em 2001 e em 2008, mostrando na região de origem, né, do México. E aqui no Brasil, não podia ser diferente, nós fizemos a CTN-Bio, da qual eu faço parte, aliás, aprovei isso. Resolução normativa número 4, fala que para permitir a coexistência, como se fosse possível, a distância entre milho transgênico e não transgênico, 100 metros. Ridículos 100 metros, na verdade. É lógico que não podia ser de outra forma, aconteceu um grande surto de contaminação. Até a Folha de São Paulo se rendeu e publicou uma manchete desse tipo: Brasil não tem controle sobre o milho transgênico. Em uma página inteira, pesquisem quem quiser. 10 de maio de 2009. E as pesquisas em biossegurança avançam após liberação comercial dos produtos. Eu estou dizendo após liberação, porque antes da aprovação as empresas não liberam sementes para pesquisa em biossegurança. Então eles fazem sua pesquisa em biotecnologia, né? E depois de 10 anos, quando começa a aparecer no mercado, é que, na verdade, é possível os pesquisadores fazerem pesquisas em biossegurança. Então, esse é, na verdade, essa situação. As pesquisas avançam também na detecção da biossegurança.
é importante colocar, frisar, enfatizar, que 90%, não está sobrando zero, dos transgênicos agrícolas no Brasil são de tolerância ao herbicida glifosato. Então, o glifosato é a nossa bola da vez. Os outros 10% são GMs inseticidas, que é o GM, o transgênico BT, que é chamado. Segunda e terceira gerações de GMs, só na promessa. O efeito oncogênico do glifosato foi primeiramente detectado por De Ross, em 2005 já, quando começou, na verdade, a aparecer sementes comerciais transgênicas, que associam com incidência de mielomas múltiplos, além de abortos prematuros, mais formações de fetos. E o mais importante trabalho foi do Serralini, o francês, pesquisador francês, um ícone da pesquisa em biossegurança, que demonstrou que uma pesquisa um pouco mais a longo prazo, 2 anos, que ratos alimentados com milho, tolerantes ao glifosato, apresentavam um desenvolvimento de cânceres, vários cânceres, que eu vou mostrar para vocês. Bom, aí é o dado dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 70% são glifosato e 2,4-D. Então, na verdade, 70% são associados à tolerância de herbicida. Tem relação direta com eventos transgênicos, como nós estamos falando, né? Então, não podemos dissociar agrotóxico de transgênico. Na verdade, as duas faces da mesma moeda. Promessa 2, sem efeitos adversos à saúde humana. Entra em cena aí, Instituto Nacional do Câncer, Organização Mundial da Saúde. Na verdade, peso pesado para demonstrar, na verdade, o que Andrés Carrasco, da Universidade de Buenos Aires, falava de malformações neuronais, intestinais e cardíacos. Estou passando bem rápido. O importante é que o Serralini, no primeiro estudo de larga duração, os tumores cancerígenos aparecem dados aos 4 meses em ratos fêmea, macho, e 7 meses em ratos fêmeas. Todavia, as agências exigem estudo de apenas 3 meses, inclusive a nossa agência, né? Então, na verdade, vamos dizer, só estender um pouquinho mais, por que 3 meses e não 4 meses, né? E aí são os cânceres que saíram manchetes nos principais jornais do mundo, em todos os jornais do mundo. É só procurar nessa data, né? Na verdade, vamos dizer, a comprovação. Angélica Hilbeck, a ícone de biossegurança no mundo, né? Fala que o que se fala sobre consenso na segurança de OGMs não pode ser suportada, não é suportada por análise objetiva de literatura bem referida, ou dos seus pares, né? A gente vai ter uma publicação agora de 600 publicações demonstrando exatamente, vamos dizer, a insegurança dos OGMs. Vai ser publicado agora, aguardem. Bom, não podemos deixar de falar do Brasil e do Instituto Nacional do Câncer, que pede redução do uso de agrotóxicos, né? Vamos dizer, assustados com os 500 mil casos de câncer por ano, crescimento de 10% ao ano, segundo dados da própria segurança. Relatório divulgado na 8 de julho pelo Instituto Nacional do Câncer pede a redução dos agrotóxicos no país. O Brasil se tornou o maior consumidor desse produto no planeta, com 1 milhão de toneladas em 2009, equivalente a um consumo de 5,2 kg de veneno agrícola por habitante. Certamente, a liberação do uso de sementes transgênicas no país foi uma das responsáveis por colocar o Brasil no primeiro lugar desse ranking. Estou correndo. Aí é só para mostrar, então, vamos dizer, o relatório, a monografia, que foi publicado, liberado recentemente agora, nesse ano, março de 2015, é o Instituto Internacional de Pesquisa do Câncer, e que fala quais os resultados desse instituto. O herbicida glifosato e também malatironidazol foram classificados como provavelmente carcinogênico. A Anvisa vai ter que reconhecer isso, na verdade, né? E os trabalhos existentes em todo o mundo mostram exatamente essas coisas, né? Resíduos de metabólitos do glifosato e da toxina BT, os dois principais, né, 90% e 10%, foram encontrados em sangue de mulheres grávidas e fetos no Canadá. Em qualquer lugar que se faça essa pesquisa, na verdade, tem esse resultado. Olha o resultado.
toxina CRAI-1AB do BT, 93% de sangue contaminado em mulheres grávidas, 80% nos fetos, 69% de mulheres não grávidas, na verdade. Enfim, nós estamos aprovando agora novos processos de liberação de OGMs comerciais, e o principal aprovado comercialmente agora é o 2,4-D, certamente que veio para substituir o glifosato, que está perdendo sua ação e criando resistência, inclusive às ervas espontâneas. Então, resgataram o 2,4-D, que é parte do agente laranja, tendo aprovado o OGM comercialmente. Então, continuaremos. E o projeto de lei Ameaçando Sempre, não obrigatoriedade da rotulagem, que é o que estamos discutindo agora. E nós estamos trabalhando com produção de alimento saudável, que em pesquisa com teses de pós-graduação, modelos agroecológicos minimizam o uso de insumos químicos, que representam 70% do custo de produção. Bom, eu queria dizer, mas é que esse debate é muito profícuo, tem muita informação, há muita dúvida, muita falha. Na verdade, eu, como membro da CTNBio, como pesquisador da área, afirmo, na verdade, que a população tem o direito, eu ia mostrar aqui os resultados, de saber o que está comendo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu passo a palavra agora a Ana Paula Bortoleto Martins. Obrigada. Gostaria de agradecer o convite de participar aqui na audiência. Eu também vou apresentar algumas informações que eu trago, que consideramos relevantes para essa discussão. Além da apresentação, eu também trouxe, senador, um posicionamento por escrito do IDEC, que, além do posicionamento jurídico que o Dr. Maurício apresentou ontem em conjunto do ISA, do IDEC, Terra de Direitos, é também um posicionamento falando um pouco mais especificamente sobre os pontos do projeto, e me coloco à disposição para, enfim, vai ser um curto tempo aqui para falar, mas me coloco à disposição para mais informações posteriormente. Eu sou nutricionista, sou doutora em Nutrição e Saúde Pública e atualmente trabalho no IDEC como pesquisadora em alimentos. O IDEC, para passar... falando rapidamente sobre o IDEC é uma organização não governamental. Obrigada. Fundada em 1987, sem fins lucrativos e independente, que o IDEC não aceita nenhum tipo de recursos de empresas e partidos políticos, e o nosso trabalho é mantido principalmente através da contribuição de associados, que são apenas pessoas físicas que garantem a independência da organização e o compromisso com interesses coletivos. A nossa missão é promover a educação, a conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo, com total independência política e econômica. Bem, o IDEC considera que o projeto de lei da Câmara 34 de 2015 representa um retrocesso para a garantia do direito do consumidor, está contra as tendências regulatórias mundiais na área de alimentos e ainda pode trazer prejuízos e barreiras econômicas para a exportação de produtos brasileiros. Não vamos entrar aqui na discussão sobre a segurança ou não dos alimentos transgênicos, mas apresento aqui o artigo científico que a professora Marijane mencionou ontem, com um posicionamento de mais de 300 pesquisadores que afirmam que não há consenso em relação à segurança de transgênicos no mundo todo, né? Qualquer tipo de afirmação de consenso, conforme eles dizem, sobre a segurança de organismos geneticamente modificados, não são apoiadas por uma análise objetiva da literatura. Agora eu vou apresentar, então, os principais motivos que nós acreditamos para a rejeição desse projeto. Primeiro, que a gente já falou muito aqui em relação a esse projeto afrontar o Código de Defesa do Consumidor por tratar o princípio da informação ao consumidor como uma exceção e não como uma regra geral. Nós avaliamos que nenhuma medida pode ser criada para restringir esse direito à luz do Código. Ao se restringir a informação, o projeto restringe a liberdade de escolha do consumidor e também a concorrência entre os fornecedores.
E, mais especificamente, como a gente já mencionou, foi mencionado aqui, ele fere o artigo 6º do Código, em relação, não apenas fere o artigo 6º, que se refere ao direito à informação, mas também um artigo 66, que fala sobre a omissão de informação relevante que é conhecida do fornecedor. Né? Você omitir uma informação que já é conhecida e relevante também deve ser tratada como uma ilegalidade e, portanto, os fornecedores que souberem que possuem ingredientes transgênicos no rótulo e não informarem o consumidor, ele vai estar ferindo também o código. Em relação às dúvidas que apareceram ontem sobre os países que rotulam alimentos transgênicos, tem também um estudo publicado na Nature Biotechnology, um artigo que mostra que são mais de 60 países no mundo que possuem rotulagem obrigatória para alimentos transgênicos. Grande parte dos países, como na União Europeia, rotulam independente de ter percentual de transgênico, mas alguns também estabelecem percentuais de 1%, 3%, alguns com uma variação para exigir a rotulagem de transgênicos. Esses países eles seguem, inclusive, recomendações do Códex Alimentários, que é uma normativa internacional sobre regulação de alimentos, coordenada pela FAO e pela Organização Mundial da Saúde, que são diretrizes voluntárias para os países, mas são utilizadas como referência, inclusive, para a Organização Mundial do Comércio. O Códex fala sobre a rotulagem de transgênicos ser uma forma importante de garantir o gerenciamento de riscos para alimentos transgênicos e outros alimentos que são derivados da biotecnologia moderna, que é o termo que eles utilizam nesses documentos que eu estou citando aqui. Portanto, a aprovação do projeto de lei pode provocar impactos negativos para a economia, sim, considerando também que a rejeição aos organismos geneticamente modificados, em vários países que o Brasil importa alimentos, é grande. Muitos países na União Europeia, Nova Zelândia, Japão, já proibiram o cultivo e a comercialização de alimentos transgênicos. E, além disso, o mercado de grãos livres de transgênicos está em ascensão, inclusive no Brasil. Inclusive, recentemente, foi noticiado um porto para escoamento exclusivo de alimentos não transgênicos para a Rússia e para o Japão, no estado de Sergipe. Como eu mencionei no começo, o projeto está indo contra a tendência e a teoria moderna da regulação, porque está propondo que o mercado seja regulado a posteriori, né, mas dependente da ação fiscalizatória, ou seja, da análise laboratorial, e permitindo, portanto, um terreno grande para ter corrupção, aumento de custos para o Estado e para a iniciativa privada, além de nós considerarmos ser ineficaz. A declaração a priori do fornecedor, ou seja, garantir que a matéria-prima seja rastreada e, com isso, informada, ela repousa na ideia da responsabilidade objetiva e não depende, em grande medida, da ação contínua do aparato de fiscalização do Estado. Agora, eu gostaria de entrar rapidamente em alguns pontos específicos em relação ao projeto, que é a discussão da rotulagem por detectabilidade, que é o que o novo projeto propõe, e versus a rastreabilidade, que é o que a gente tem hoje na nossa legislação. Mencionar um pouco sobre o símbolo T e sobre a espécie doadora dos genes. Em relação à exigência da rotulagem de transgênicos, apenas mediante comprovação por análise laboratorial, na prática, representa o fim da rotulagem de produtos processados que perdem a grande parte do seu DNA ou proteína de origem transgênica. Esses produtos, como o André mencionou, a gente ainda não tem técnicas laboratoriais específicas que vão conseguir identificar e muito menos quantificar o DNA transgênico. O IDEC, inclusive, buscou vários laboratórios para entender mais sobre esse processo. Quando nós fizemos uma análise de transgênicos em alimentos, nós tivemos que buscar um laboratório na Suíça para poder fazer essa análise, e, mesmo assim, nem esse laboratório foi capaz de quantificar o DNA, e alguns casos de alimentos que são mais processados industrialmente, nem mesmo foi possível detectar o DNA para conseguir comprovar a presença de transgênicos. Por isso, o consumidor fica impedido de conhecer a origem dos produtos que está consumindo, inclusive a partir da matéria-prima que os compõe. A ausência da rastreabilidade, isso sim vai levar o consumidor ao engano, pois alimentos sabidamente transgênicos, como o óleo de soja, por exemplo, perderiam de maneira absurda essa rotulagem.
Ou, ainda mais absurdo, como já foi mencionado, o óleo de soja, que é sabidamente transgênico, poderá utilizar uma expressão livre de transgênicos, uma vez que a presença de organismo geneticamente modificado não será detectada no produto final. Ainda gostaria de ressaltar que, como o PL desobriga a rotulagem de produtos de origem animal alimentados com ação transgênica, isso também significa um relaxamento do controle sanitário e da origem dos alimentos de animais. E isso é uma causa determinante de várias ocorrências mundialmente conhecidas, como, por exemplo, o caso da vaca louca, que pode, na prática, né, você não conseguir, não ter informações sobre a rastreabilidade da matéria-prima de rações animais, causou bilhões de prejuízos em dólares na Europa e ainda gera muita preocupação esse descontrole sanitário em relação à matéria-prima. Em relação à exclusão do símbolo T, que a gente avalia que, embora não seja o ponto central do PL, é sim uma informação muito importante para o consumidor, o símbolo contribui para a visualização e identificação do alimento, mesmo para pessoas com dificuldade. E ele também contribui para garantir a ostensividade da informação prevista no código. Em função da por a informação sobre transgênicos, a gente tem apenas transgênicos há pouco tempo no Brasil, é um tipo de alimento novo no mercado, né? Se a gente for comparar com alimentos que a gente já consome há milhares de anos. Aí eu gostaria de trazer uma informação nova aqui que ainda não foi falada. A gente buscou uma especialista, a professora Clotilde Pérez, que é livre-docente em Ciências da Comunicação pela ECA, que fez uma análise semiótica do símbolo T. Esse tipo de análise é uma análise que avalia os símbolos e quais são as mensagens transmitidas pelos símbolos. E é importante quando a gente quer entender os significados de um produto, de uma embalagem, de um rótulo ou de um símbolo, ou ainda de uma identidade visual do produto. Então, por isso, a gente buscou essa especialista para fazer essa análise. Eu não vou me ater muito, porque já acabou o meu tempo, mas eu posso disponibilizar depois para todos esse estudo. Eles avaliaram primeiro em relação à cor, né? A cor amarela é uma cor primária, que vem carregada de intensidade, uma conexão com o sol, de luminosidade e brilho. É uma cor expansiva e que, portanto, ela atrai o olhar, relacionada à vibração e movimento, e, por isso, para chamar a atenção, né? Para trazer a atenção. Uma cor, inclusive, de interseção, no caso dos semáforos, como a gente já citou. Ela é amplamente utilizada como suporte para abrigar informações verbais e imagéticas em diferentes culturas e contextos de produtos ou serviços, como aí tem alguns exemplos, e aqui mais exemplos de sinais de trânsito, que também a cor amarela é muito utilizada. No contexto dos símbolos transgênicos, a cor amarela funciona como pano de fundo para abrigar a informação do T, né, que, portanto, ela traz informação, uma presença forte e de fácil leitura. E esse contraste da cor preta com o fundo amarelo permite uma boa legibilidade, o que também reforça o previsto no Código de Defesa do Consumidor. O contexto privilegiado do uso do símbolo é a embalagem, né? A legislação prevê que tem um espaço específico para isso, sem comprometer as outras informações que os fabricantes querem trazer na parte frontal da embalagem. E, portanto, ela tem uma função didática, né? O símbolo tem uma função didática e informativa na parte frontal da embalagem. Concluindo, né, essa avaliação da professora Clotilde, o símbolo transgênico ele não apenas tem que ser mantido nas embalagens, mas também sempre trazer a informação verbal de contém tal produto transgênico, até que a população consiga entender, porque ele, como todo símbolo, ele é uma convenção, deve ser construído socialmente. Obviamente, as pessoas não entendem um símbolo logo de cara. É preciso ter o contato com o símbolo, a discussão sobre ele, informação sobre ele, para que ele seja reconhecido como tal na população, e assim, aos poucos, ele vai poder sendo reconhecido e identificado facilmente. Em relação à ausência da espécie doadora de genes, né, tirar essa informação, muito foi falado ontem em relação a essa informação que não é útil para o consumidor não entende. Se a gente for excluir do rótulo todas as informações que o consumidor não entende, a gente teria que excluir grande parte da tabela de nutrientes, da lista de ingredientes. Não é o fato do consumidor não entender uma informação, que ele pode ter dificuldade de entender, a gente tem que buscar que ele tenha essa informação e conheça o porquê dessa informação, né?
E gostaria de lembrar que, no caso de pessoas com alergias alimentares, ter a informação da espécie doadora do gene pode ter uma pista para ela entender qual que é o motivo dessa alergia, né? Hoje a gente está aumentando o número de pessoas com alergias alimentares no mundo. O Brasil está indo... como, por exemplo, a resolução da Anvisa, que obriga a presença da informação sobre alimentos alergênicos nos rótulos. Então, a gente retirar uma informação que pode contribuir para a saúde das pessoas com alergias alimentares, isso vai contra, inclusive, a estratégia regulatória que o Brasil vem adotando em relação a esse tema. Para finalizar, também temos exemplos de muitas pesquisas de opinião, mostrando que o consumidor quer saber, o consumidor, independente de saber se o transgênico é seguro ou não, é uma informação relevante para o consumidor. Inclusive, na enquete do Senado realizada, os consumidores, a população se manifestou contra a aprovação desse projeto. E, considerando tudo isso, entendemos que, na prática, o projeto de lei da Câmara 34 de 2015 representa o fim da rotulagem de transgênicos no Brasil. Não apenas nós, mas muitos movimentos sociais, organizações de consumidores, da área de meio ambiente, assinaram uma carta, mais de 120 entidades assinaram essa carta, encaminhamos para os senadores, inclusive, sobre isso. E, portanto, acolher o projeto é contribuir para o enfraquecimento do direito do consumidor, um retrocesso que deve ser afastado pelo Senado para a manutenção dos direitos básicos dos consumidores e da própria democracia. Obrigada.